Daí então, Elivaldo Barbosa, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, falando do resultado das urnas das eleições de 2018, nós trazíamos já aqui na sua primeira participação no Jornal do Piauí a vitória da chapa governista, que conseguiu fazer não só a vitória de Wellington Dias, mas também dos candidatos majoritários na disputa pelo Senado. Foi uma vitória expressiva em todos os níveis, tanto no nível majoritário como também do lado proporcional. No majoritário, além do governador eleito, 2 senadores da aliança governista também conseguiram êxito nas campanhas. Ciro Nogueira em primeiro lugar e depois Marcelo Castro numa virada aí na reta final da campanha que chamou a atenção pela forma como foi vibrante a campanha do aliado do governador Wellington Dias, aliado MDBista na campanha do governador Wellington Dias. E Ciro Nogueira entra já para a história como dos últimos 50 anos, apenas 3 senadores foram reeleitos assim, eleitos e reeleitos. Petrônio Portela, nos anos 60 e 70, e também Hugo Napoleão, eleito em 86 e reeleito em 94. Ciro Nogueira, eleito em 2010, reeleito em 2018, também entra para esse seleto grupo de senadores que conseguem a reeleição. Elivaldo Barbosa, nós vamos então entrevistar a partir de agora o senador reeleito do estado do Piauí, senador Ciro Nogueira. Você, por favor, Elivaldo Barbosa, já pode ficar à vontade de sentar-se aí ao lado do senador Ciro Nogueira. Vamos convidar também Délio Rocha, direto de Brasília, que participa com a gente dessa entrevista com o senador Ciro. Senador Ciro Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, parabéns pela vitória. Esta vitória que o colocou na frente, na liderança, o senhor foi o mais votado candidato a senador nessa disputa. Como é que o senhor avaliou a campanha? A que o senhor atribui esse sucesso da chapa governista nas eleições? Bem, antes de tudo, aproveitar a oportunidade que a nossa cidade Verde me dá para agradecer novamente a confiança, o voto de cada piauiense que confiou no nosso trabalho para representar por mais 8 anos no Senado Federal. Eu acho que o fruto de um time completo, né? Um time ele se elegeu 24 deputados estaduais dos 30, eu não me lembro da última vez que teve tamanha maioria, 8 dos 10 deputados federais. Se não houvesse a mudança, Elivaldo, da legislação, nós teríamos eleito os 10. Né? Se não tivesse mudado aquela questão do coeficiente. Então, nunca houve uma maioria tão grande. E os 2 senadores, eu acho que o Wellington, desde o início, estava muito bem nas pesquisas, né? Eu sempre disse, à medida que a população fosse conhecendo tudo que eu fiz nos 224 municípios, no estado, eu ia crescendo nas pesquisas e foi crescendo. Lógico que na reta final, quando a minha eleição se consolidou e a de Wellington estava consolidada, houve um movimento. Todo mundo sabe que o Wellington tem uma força eleitoral muito grande, popular dele. E eu tenho uma força política muito grande, de liderança, de prefeitos, que houve um movimento que a gente se somaram e chegaram à eleição do próprio Marcelo. Marcelo é um homem que não tem rejeição, um homem bem intencionado, que tem uma história de vida muito bonita. E as pessoas passaram a pensar, é melhor ter 2 senadores trabalhando ao lado do Wellington, já que nós vamos reeleger o Wellington, do que ter um contra e um a favor. Então, isso eu acho que foi decisivo. Mas houve dados momentos na campanha, senador Ciro, que o governador, o senhor e o próprio deputado federal Marcelo Castro enfrentaram problemas, cada um dentro da sua esfera, o governador com questões administrativas gravíssimas, o senhor envolvido em questões com progressistas em nível nacional e o deputado Marcelo Castro, a dificuldade de trazer o MDB para dentro da campanha. Não houve um momento que vocês pensaram que essa estratégia poderia não funcionar? Toda campanha tem seus problemas, né? Uma parte do MDB não votou no governador, né? Estava criando problema. Uma parte do PP também acabou não votando. Isso aí não existe. Muita gente do PT acabou não votando em mim também. Isso é natural. Uma aliança muito grande. Mas o mais importante, que o sentimento foi mais importante nessa eleição. Sentimento de um time unido, uma chapa unida ao extremo, eu e o Wellington. Foi a primeira eleição, Elivaldo, que eu não vi uma discussão entre os candidatos, sabe? Uma coisa de vaidade, sabe? Eu ia para os palanques, quem acompanhava, eu pedia mais voto para o Marcelo do que para mim. E vice-versa. O Wellington também. Então,
foi uma união muito grande que nos levou à vitória. O progressista saiu bem fortalecido nessa campanha, senador. Graças Tem uma a Deus. ideia, essa elegeu o senhor, reelegeu o senhor, elegeu duas deputadas federais e a bancada saiu de um eleito em 2014 para 5 parlamentares estaduais, além da estrutura que já conquistou em 2016 da eleição municipal. O que esperar, então, das expectativas em relação ao progressistas no Estado? Olha, nós estamos num processo de crescimento, você tem falado, o número de prefeitos, nós tínhamos 7 prefeitos, já estamos 80, né? E vereadores, é um crescimento muito grande, consistente, nós sabemos, vou dar um exemplo, a Iracema, né? Se o partido quisesse concentrar só na Iracema, nós tínhamos deixado ela com 200 mil votos. Mas foi importante, nós votamos na Margarete, distribuímos para o Mainha, né? Os deputados estaduais também, é importante você não ter ninguém também disparado para a gente tentar. Infelizmente, teve 2 deputados que a gente poderia ter tido mais votos, mas ficaram na primeira e na 5ª suplência. Então, eu acho que foi um sentimento muito grande de união do nosso partido. E também de muito respeito aos coligados, porque sabíamos que a minha eleição não dependia só dos progressistas, dependia também do voto do Partido dos Trabalhadores, do PDT, do PTB, dos outros partidos que estão coligados, o MDB. Então, isso foi importante, esse sentimento que foi importante, e eu acho que o grande responsável disso é o comando do governador, que soube conduzir muito bem essa campanha. Senador Ciro Nogueira, o senhor ontem, depois da eleição, já comemorando a vitória, o senhor já dava um olhar, trazia um olhar para o futuro governo. E o senhor falava da necessidade de um redesenho do Estado, tanto aqui quanto nacionalmente, para que não se tenha tanta estrutura administrativa. E como é que o senhor acha que o PP, o progressista, vai conseguir ajudar no Piauí e nacionalmente esse redesenho do Estado que o senhor disse que está muito inchado? Olha, o eleitor mandou um recado claro ao país, o Piauí até que passou um pouco a largo disso, né? Grandes surpresas eleitorais. Particularmente na disputa pelo Senado, né? Senado, nós só tivemos 8 senadores eleitos no país, né? Pessoas que estavam disparadas na frente acabaram perdendo a eleição. Porque eu não considero o Marcelo uma surpresa. O Marcelo é um homem que já é vivido, experimentado, né? O que havia era fazer essa união para que as pessoas votassem nele também. Mas aqui no Estado, nós estamos vivendo um momento mais difícil da nossa economia, né? Uma crise econômica. O governador Wellington Dias, algum tempo atrás, aumentou o número de secretarias, pensando que a economia ia ser retomada. Eu não estou dizendo que essas autarquias não sejam importantes, mas são importantes talvez num momento de bonança, que tem os recursos necessários para fazer os investimentos. Hoje não tem. Mas naquele momento não era um momento de bonanças, senador. Mas existia uma expectativa que a economia estava sendo retomada. Existia essa expectativa. Hoje não tem. Hoje, então, fundações, coordenadorias, isso aí tem que ser... Eu acho que tem que ser... Passar a régua. Passar a régua. Tudo. Não só em secretarias. Nós temos também aqui, não é só o executivo que tem que dar o exemplo, não. Todos os poderes. Judiciário tem que diminuir seus custos. Legislativo do Piauí tem que ser um corte radical. Nós não podemos ter a Assembleia Legislativa mais cara do país. Não tem como mais ficar aquela estrutura monstruosa do Legislativo hoje. Nós temos que reduzir. Nós não podemos ter, Fenelon, tem sentido a Assembleia Legislativa do Piauí ter 90 metros de discussão, 80 metros de discussão? O que é que esses médicos estão fazendo lá? Nós temos que ter uma cultura, Livaldo, aqui no Estado, que o partido vai ser radical quanto a isso. Eu já comuniquei ao governador, acho que ele tem que reunir os 3, 4 poderes para que a gente tenha um foco em beneficiar quem trabalha no nosso Estado. Hoje é o contrário. Hoje você tira um policial das ruas, que devia estar na rua, que passa o dia trocando tiro com bandido, aí tira ele, bota à disposição de um gabinete, ele vai ganhar mais lá. Não existe. Você tira um professor da sala de aula para ganhar mais, para não trabalhar em outro local. A coisa que mais me irrita, me perdoe, as pessoas me procuram, é pedir disposição. E a grande foco é disposição para não trabalhar. Não tem, nós temos que acabar com isso. Eu acho que o governador tem que chamar os 4 poderes, policial tem que voltar todos para a rua. Olha, o que eu fiquei assustado, gente, quando eu percorri as ruas de Teresina, no interior todo, com o nível de insegurança que nós temos hoje na nossa capital. E não é um problema só do Piauí, não, é um problema nacional. Nós temos que ter recursos para investir nisso. Senador. As pessoas têm que voltar, os policiais têm que voltar para as ruas, para policiar as ruas. Eu achava que nós tínhamos que cancelar todas as disposições no Estado para as pessoas voltarem para seus
empregos de origem para prestar serviço ali onde eles foram concursados. Senador, discutir essa possibilidade de redução de cargos um dia depois da vitória nas urnas não pode indicar para o eleitor que a criação desses cargos foi um objetivo de atrair partidos para a formação desse grupo político? Não, até porque esses partidos já estavam na base. O MDB não estava. O foco, não, mas quando ele foi criado não foi até. O MDB já desde o início do governo já estava apoiando o governo. Não foi agora. O MDB não passou nem 2 dias na oposição, já veio logo no início. Não vamos colocar isso aí, não foi para atrair, não. O governador queria criar a secretaria para desenvolver determinadas áreas, foi uma tentativa muito importante, mas não deu certo. Não deu certo, nós temos que dar um passo atrás, nós temos que fazer agora por necessidade. Ou nós fazemos as coisas ou por oportunidade ou por necessidade. Nós temos a necessidade, porque senão o Estado vai atrasar salário. Nós temos um problema seríssimo de previdência no nosso Piauí, que cresce a cada dia. Consulte o secretário de Segurança, de Fazenda, que ele diz o que é que está crescendo a questão dos inativos aqui no Piauí. Como foi a reação do governador quando o senhor colocou essas situações? Ele concordou, até porque isso é uma opinião de um aliado, uma pessoa que quer que o governo dê certo. Eu estarei com o governador, qualquer decisão que ele tomar, mesmo que ele não queira implementar, nós vamos ser voto vencido, achamos que está errado, acho que nós temos que fazer isso, mas é um papel de um aliado que quer que o governo dê certo. O governador tem uma meta fantástica, o único governador, talvez um dos poucos do país que vai governar o Estado por 4 mandatos, mas o nível de exigência vai aumentar. As pessoas não vão ter o mesmo nível de tolerância com o Hélito de uma pessoa que está começando o mandato pela primeira vez. Isso aconteceu com o Firmino, vai acontecer com o Hélito. Então, eu noto que a população quer que o foco do Estado seja a prestação de serviço para a população, não aumento de estruturas para beneficiar o quadro político. Vou falar com o Délio Rocha, direto de Brasília, que tem também perguntas ao senador. Délio. Joelson, boa tarde para você, para o Elivaldo, Fenelon Rocha, e boa tarde para o senador Ciro Nogueira. Parabéns pela reeleição. Eu lembro aqui, senador, que durante uma entrevista que eu fiz com o senhor, existia uma expectativa de o PP se tornar a maior bancada aqui na Câmara Federal. Ontem, após a abertura das urnas, isso não se confirmou. O PP, que hoje tem 50 deputados, vai ter, a partir de 1º de fevereiro de 2019, 30 representantes na Câmara Federal. Eu queria saber por que aquela expectativa que o senhor tinha não se confirmou nas eleições de ontem. Foi a onda aí do PSL, de Bolsonaro, que impediu que isso se concretizasse. E eu queria saber também, o senhor, como presidente nacional do PP, quando deve sair a decisão do seu partido sobre quem apoiar no segundo turno, se Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro. Primeiro, não foram 30 não, 37, pelo amor de Deus, já perdi muito para 7. São 37 deputados. Olha, você pode olhar, não foi só o progressista que perdeu, praticamente o MDB diminuiu pela metade, o PSDB pela metade, né? O partido que menos perdeu foi até o progressista, né? Tem 2 aspectos, os 2 candidatos que saíram mais bem votados acabaram puxando votos para suas legendas. PT elegeu bem, né? 50 e poucos. 56. E o PSL, né? PSL 52. 52, foram os 2 candidatos, acaba puxando muito, não se esperava essa performance do PSL a nível nacional. Mas o progressista acaba sendo a 3ª maior bancada, a bancada dos partidos que não tem candidatos no segundo turno, é um maior partido. Nós esperávamos, não vou negar, a gente contava em torno, até as projeções nacionais eram em torno de 50. E quanto à segunda questão, eu estou saindo aqui, vim só dar entrevista aqui na nossa querida Cidade Verde, vamos dirigir o aeroporto para ir para Brasília, reunir o comando do partido para a gente tomar uma decisão. Eu espero que até amanhã, ou no máximo quarta-feira, a gente tome um norte de como vamos nos posicionar na eleição nacional. Essa posição que o partido tomar, o senhor vai seguir ou pode discrepar que nem ocorreu no primeiro turno? Depende da forma como ela for conduzida, depende de como vai ficar a decisão. Se for uma decisão lá, fechar a questão, eu tenho que seguir, sou presidente do partido. Qual a posição que o senhor vai defender lá? Olha, a grande maioria do partido, a nível nacional, vai querer apoiar o Bolsonaro, né? Nós só temos o Nordeste, que é mais ao lado do presidente Lula, né? Como eu tenho muito poder sobre o diretório, o ideal era que nós liberássemos os estados, como nós fizemos no segundo... É o que o senhor vai defender? É o que nós vamos tentar, para tentar uma coisa de neutralidade, alguma coisa. Eu gostaria muito que não... Porque, olha, gente, essa é uma eleição que não vai ser decidida por partidos.
Não vai ser decidido apoio de tais partidos, não. O eleitor, nessa decisão, eu acho que o ideal é deixar ele livre para votar sem amarra. Eu acho que até então, os partidos hoje vão até prejudicar. O grande atrativo do Bolsonaro é esse discurso que ele tem, que não quer apoio de ninguém, que não quer apoio das máquinas partidárias, apesar do dia seguinte ele vai estar atrás desses partidos para governar, não tenha dúvida. E já chegou a procurar pelo Progressistas? Não, dos dois lados estão procurando, né? Então, tem membros procurando o partido, né? Dos partidos que não estão no segundo turno, é o maior partido. E o Bolsonaro já foi filiado ao Progressista. Eu fui na sua posse, ele estava lá, do PP. A saída dele teve, assim, alguma dificuldade? Não, ele queria a legenda para ser candidato, e eu não concordava com a sua candidatura. Ele tentou voltar um ano atrás para o partido, eu disse que não tinha como dar garantia para que ele fosse candidato. E ele tomou um outro rumo, né? É um homem de bem, o Bolsonaro é uma pessoa que eu até tenho um certo relacionamento de amizade com ele, de respeito, nunca tivemos nenhum tipo de entreveiro, né? Temos posições distintas em determinados temas, mas é um homem que eu tenho meu total respeito. Se você olhando para os números, 46% das intenções de voto à presidência da República, quase vencendo no primeiro turno, o senhor acha que foi uma boa decisão não aceitar que ele fosse candidato pelo Progressistas? Olha, um momento, ninguém tem bola de cristal, né? O Bolsonaro, eu acho que é fundamental para essa eleição do segundo turno, que eu acho que os partidos políticos não vão decidir esse segundo turno. Quem vai decidir agora, o Bolsonaro só vai perder essa eleição para ele mesmo. Ele ficou muito protegido nessa questão do atentado, que foi um absurdo que foi feito contra ele não precisou ir para debate, não participou de programa de televisão como deveria. Segundo turno, ele vai ter que ir para debate, vai ter que dar entrevista, vai ter que ir para o confronto com o Haddad. E vai ser colocado à prova? Vai ser colocado. As pessoas vão... Porque grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro nem conhece o Bolsonaro, né? Não conhece praticamente nada. Conhece por trabalho de internet, de algumas posições, né? Mas eu acho que o segundo turno vai ser perfeito para se confrontar. Ele é favorito, chegou a 46% das intenções, não resta dúvida, a pessoa que chegou a 46%, falta 4%. Mas o segundo turno é uma outra eleição, né? Que os dois vão se enfrentar, a população vai ter mais instrumentos para fazer e tomar essa decisão. Tá certo. Pois não, Fernando. Não, a gente tem aí grandes temas, o senhor falou desse enxugamento do Estado e a gente tem os grandes temas das reformas. O senhor acha que quem quer que saia desse cenário vai ter condições de negociar essas reformas a bom termo? Olha, as reformas são fundamentais. Mesmo jeito que eu estou defendendo aqui o enxugamento do Estado aqui no meu Estado, eu defendo a nível nacional. Nós temos que trazer à tona essa questão da reforma da Previdência, tem que ser debatida. Nós não podemos ter pessoas se aposentando com 50 anos de idade. Não tem como. O Estado não aguenta. O Estado não aguenta isso. Né? A pessoa passa... Eu conheço algumas categorias. Eu fui, por exemplo, vou dar um exemplo. Fui buscar o posto com a bancada inteira, da Polícia Rodoviária Federal, né? Para Bom Jesus. Eu fui lá propor para o superintendente, olha, eu coloco os recursos para fazer o posto. Ele disse, senador, infelizmente, nós estamos com um problema de efetivo, porque 40% do meu efetivo sai esse ano. O pessoal entrou em 94, 95. Passou 20 anos, 20 e poucos anos, já vai se aposentar, a pessoa passa, faça a conta aí, a pessoa passa 21, 22 anos contribuindo com 15%, vai passar 40% recebendo 100%. Não tem quem aguente. É a conta matemática. E só quem vai... às vezes as pessoas acham que, se isso acontece, falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. E o Brasil, se continuar nesse ritmo, em 2020 não tem mais dinheiro para investimento no país. Não tem dinheiro. Então nós temos que fazer essas reformas, né? Diminuir o tamanho do Estado. Não tem mais como... isso não é só executivo, não é. Legislativo tem que diminuir o tamanho da estrutura do Senado e Câmara dos Deputados. O Judiciário tem que passar por uma reforma urgente, principalmente na Justiça do Trabalho. Nós não podemos ter uma Justiça do Trabalho que é feita de homens de bem, funcionários dedicados, talvez dos melhores níveis que tem no país. Agora, não podemos ter uma Justiça do Trabalho que custa o dobro das causas que são julgadas lá. Não tem sentido. Nós temos que reduzir o tamanho. Nós temos que passar por um processo, porque a população está com esse anseio de ter melhores serviços e ela tem direito a isso. Nós temos que fazer isso acontecer. Délio Rocha, de Brasília. Senador, vou falar em números aqui novamente, mas dessa vez vou
falar com mais calma para não engolir, não errar, não me perder no meio dos números. Nós tivemos este ano aí 54 vagas para o Senado em jogo, sendo que 32 senadores tentaram a reeleição, somente 8 foram bem-sucedidos. Destes 8, apenas 5 ficaram com a primeira vaga, incluindo o senhor. Quer dizer, um percentual de renovação, de reeleição muito pequeno. E eu queria saber qual o recado que as urnas deixaram a partir desses números. Eu queria saber se esse resultado de ontem, se ele vai interferir no modo de fazer campanha ou política a partir de agora, senador. Olha, é um processo dinâmico que nós temos, né? Cada candidatura tem um perfil, tem candidaturas que as pessoas votaram sem nem conhecer o candidato, isso aconteceu, algumas surpresas a nível de país, né? A minha candidatura foi o contrário. À medida que as pessoas passaram a me conhecer, passaram a conhecer meu trabalho, muita gente não sabia o que eu tinha feito, e isso ocorreu, eu sempre coloquei que era muito mais importante eu investir no meu tempo de televisão, no meu tempo das entrevistas, demonstrando para o eleitor tudo que eu tinha feito para o Estado. E deu certo, a estratégia, você viu que funcionou, eu sempre apostei nisso, e a população assimilou que eu fui o senador que trabalhou pelo Estado, então deveria ser reconduzido, né? Então, mas nós tivemos recados muito duros nas urnas. Você falou aí, o índice desse de renovação no Senado foi jamais visto na nossa história, né? Ter de quase 40 candidatos, apenas 8 serem reeleitos, isso é um recado duro, né? Por isso que nós temos que passar por esse processo de nos adequarmos a esse novo momento, né? Nós temos que ter um mandato mais permanente. Eu não posso, foi um erro gravíssimo do meu mandato, talvez não ter uma prestação de conta mais do que eu estava fazendo, né? Eu sempre me preocupava em mandar os recursos, mandar as obras, mandar os investimentos, mas as pessoas não sabiam nem que aquilo estava chegando, que era fruto do meu trabalho. Então, as pessoas também têm que haver, eu queria dizer, um acompanhamento mais perto do eleitor. Não dá mais para hoje em dia, daqui a um ano, perguntar para um eleitor quem foi seu deputado. Ah, não me lembro. Não tem sentido. O eleitor não pode acompanhar o deputado apenas no dia da eleição, não. Tem que ser um processo permanente de acompanhamento, de se exigir, de acompanhar, de sugerir, de fiscalizar, para que a gente tenha um quadro político melhor. Precisa também ter um eleitor mais comprometido. Senador, queria agradecê-lo pela participação, parabenizá-lo mais uma vez pela reeleição. Obrigado por comparecer aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço e mais uma vez, muito obrigado, Piauí. Vou fazer de tudo para recompensar essa confiança com muito trabalho e dedicação em prol do Estado.